Olá! Hoje a edição jornalística, está com a psicóloga Eliane Lousa, Primeiramente já quero começar agradecendo pela oportunidade. E hoje o nosso assunto é sobre depressão no mundo corporativo. Eliane, no Brasil mais de 75 mil pessoas, foram afastadas do trabalho em 2016 por conta da depressão. Como a senhora vê este número? Eu vejo um número alarmante, eu vejo uma preocupação minha e eu acho que de todos que trabalham com saúde mental. Eu vejo como um problema de saúde pública, um problema de saúde ocupacional. Eu vejo como várias vertentes, vários problemas diante de uma doença. Poucas pessoas conhecem a síndrome de burnout. Isso. Como identificar a síndrome no dia a dia? Olha, a síndrome de burnout, ela é ocasionada do ambiente de trabalho. Vale a pena, eu acho, a gente definir que a palavra ela é originalizada do inglês, O bur vem de queimar e o out, vem de por inteiro. Então, a gente define como queimar por inteiro. Aí, se a gente traz isso pro ambiente de trabalho, é como se a pessoa se esgotasse totalmente. Ela esgotasse toda a energia que ela tem. E aí ela vai tirar aquela energia de outro lugar e vai gastar toda aquela energia ali. Essa síndrome, ela ocasiona, pessoas perfeccionistas, pessoas que agem, são pressionadas a fazer um determinado trabalho, pessoas que não são felizes na sua ocupação também, não gostam de fazer aquilo e fazem, por N causas financeiras também, se expõem, a determinados tipos de trabalho e acaba tendo ali o seu físico, porque isso abala o físico, abala o mental, abala o psicológico, e ela acaba gastando mais energia do que se deve ali no ambiente de trabalho. Vale a pena lembrar que a síndrome de burnout ela é originalizada do ambiente de trabalho. Como aliviar o estresse, então, no ambiente de trabalho? Olha, eu tenho algumas dicas que eu mesmo coloco, das empresas que eu passei. Dicas simples que fazem, eu acho, toda a diferença. Não gastar energia, toda a energia, além daquilo que se deve. Tomadas de decisões, respirar fundo antes de uma tomada de decisão, técnicas de respiração, isso funciona muito. Uma boa alimentação. Existem empresas, é muito legal isso, que no próprio local da empresa, ela tem os ambientes de descompensação, elas têm academia, então a pessoa no seu horário de almoço pode ir lá fazer os seus 20 minutos de esteira, que seja, ou após a saída ou antes da entrada do trabalho fazer o seu aeróbico, a sua musculação, e isso é muito importante. Ou nessas empresas que oferecem muito bom no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho ter uma alimentação saudável, exercícios físicos. Eu costumo dizer para as pessoas, se você pega um ônibus, desce 2 pontos antes, se você se locomove com o seu meio próprio de transporte, o seu carro, você chega em sua casa, deixa o seu carro, sai para andar, faça uma caminhada, faça uma corrida, isso traz um ânimo, traz um prazer. Se você chega totalmente estressado no ambiente de trabalho, quando você sai do seu ambiente de trabalho, você sai para uma caminhada, quando você senta, você chega em casa, você senta, parece que
nossa, parece que você está respirando um novo ar, parece que aquele peso, né? Parece que aquele esgotamento vai ali com a sua perca de calorias, de energia, né? Hoje em dia, né, apesar dos números se altos da depressão, tanto no mundo corporativo, né, como a gente tinha mencionado anteriormente, quanto os demais, as pessoas que têm depressão, elas acabam sofrendo um certo preconceito, tanto dentro de uma empresa na qual ela trabalha, como também até mesmo em casa pelos familiares. Como conscientizar tanto a empresa ou as pessoas, os colegas de trabalho, que a depressão é uma doença? Diferente da síndrome de burnout, que ela é ocasionada do ambiente de trabalho, a depressão, ela pode ter as suas causas ali numa perca de um ente querido, pode ser ocasionada de um trauma, como também ela pode não ter causa, pode ser instalado na pessoa. Eu vejo muito que devido ou a falta de informação ou as próprias ações, né, de prevenção, as pessoas, né, que têm a depressão, elas demoram para admitir que têm a depressão. E tem a questão também delas não quererem assumir isso publicamente. Logo, aí é uma cascata, né? Logo, elas demoram a procurar a ajuda, né? Porque tem esse mito ainda de que psicólogo e psiquiatra só tratam de patologias, né? Mas é muito, muito além, né? O psicólogo pode fazer uma orientação vocacional para um adolescente que está ali para definir qual faculdade vai fazer e não tem aquela decisão e fica se fragilizando e fica se autocobrando, né? Se a sociedade tivesse essa percepção, nós estaríamos agindo com menos danos, né? Porque se uma pessoa, um adolescente, né, não consegue ou não sabe, né, o que vai fazer, está naquela angústia do que vou estudar, do que eu vou ser na vida, e não se tem o conhecimento devido a isso, que um profissional, um psicólogo pode ajudar na escolha, né, a pessoa a escolher, ajudar a pessoa a trilhar o caminho, seria ali seria amenizar um dano, né? Só que não se tem um entendimento, né? O psicólogo, o psiquiatra é só para doenças psicopatológicas, mas não é. Né? Então, falta muito a psicoeducação. As pessoas saberem que a saúde mental é muito mais além do que psicopatologias. Como as empresas devem enfrentar, né, o crescimento hoje da depressão no ambiente de trabalho? Eu acredito que um pouco de falta de vontade, né? Eu acho que essas empresas pensassem um pouco e não somente colocar uma pessoa no lugar daquela que não está produzindo mais. São poucas as que investem na recuperação daquela pessoa, né? Existem empresas que têm pessoas muito boas e que por alguma coisa ali na caminhada da pessoa, a pessoa ali caiu na depressão. O afastamento, né, ele é muito alto, porque a depressão torna a pessoa incapacitante, né? A pessoa não consegue fazer ali as suas coisas, né? Ela se torna mesmo, né, incapacitante. E ao meu ver, né, eu acho que a saúde ocupacional, né, entraria muito ali no ambiente corporativo. Pequenas ações se faz às vezes, né, eventos de final de ano, de vários eventos, né, durante o ano, e poderia abrir o espaço, né? Poderia pessoas dar um pouco do palpite da gente, não só para a parte motivacional, mas para a parte
a parte de prevenção mesmo de danos, porque existem também, né, suicídios por causa da pressão, né, nas empresas, isso existe também. Então, se nós agíssemos mais com a prevenção, nós teríamos menos danos, menos perca de pessoas, menos pessoas afastadas, teríamos menos pessoas afastadas dos seus afazeres. Por que a depressão afeta mais as mulheres do que os homens? A mulher, diferente dos homens, tem ali os seus picos de mais sensibilidade, né? Então, elas têm ali a fase do ciclo menstrual, tem a menopausa, tem a gravidez, né? Existem muitas mulheres que têm, né, a depressão pós-parto, por causa disso, né? Por causa ela fica muito mais sensível, tem ali, né, hormônios, né, os hormônios fazem aí o seu papel nesses períodos, então esse seria o grande diferencial entre homens e mulheres. Entendi. Antes de entrevistar, né, a psicóloga Eliane, eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e perguntei o que as pessoas queriam saber. Então temos aqui algumas perguntas, né, eu selecionei apenas 3 perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, e tem uma pergunta de um internauta, ele pergunta: quando a ética e a moral interferem em relação humana, social, ocasionando depressão? Eu vou responder assim, até onde a ética e a moral vai impedir que uma pessoa busque ajuda. Às vezes eu vejo que se a gente for levar pelo mundo corporativo, as pessoas ligam muito mais para o status, para o que as pessoas pensam delas. Então, se a pessoa assumir que está doente, está com depressão, isso vai atingir, às vezes, a própria moral dela. Então, eu respondo a essa pessoa assim: até onde a ética e a moral vai te impedir de buscar ajuda? Vai te fazer ficar doente por mais quanto tempo? Então, aquilo que a gente tinha falado do preconceito, então ela se encontra ali num alto preconceito de si próprio em buscar ajuda. Eu acredito que por inúmeras vezes sim. Não é só o preconceito daqueles que estão ao redor, mas é da própria pessoa de se autoconhecer e falar: não estou num momento bom, eu preciso de ajuda. Também temos outra pergunta, Eliane. Me fizeram a pergunta: por que a depressão está cada vez mais presente na vida dos jovens? Olha, ontem saiu uma entrevista numa reportagem, falando que a automutilação, me desculpe, o suicídio mesmo, diminuiu muito mundialmente, só que no Brasil cresceu 24% entre adolescentes. Eu vejo isso como problema de saúde pública, eu já falei isso hoje aqui, de se conscientizar, de se ensinar desde a criança, desde a pré-escola, sobre saúde emocional com pequenas coisas, né? Simples, né? Gratidão, a pessoa ensinar o próprio autoconhecimento desde pequeno. Enfim, são muitas coisas. No adolescente é uma fase de muitas escolhas, né? O adolescente tem inúmeros caminhos ali para seguir, se a gente for ver próximo, né, do vestibular, vamos colocar esse exemplo. Os jovens, né, vamos dizer assim, adolescentes, eles têm a sua... um período de muitas decisões a serem tomadas, né? O que eu vou fazer, o que eu vou estudar, nós temos ali, né, a pressão, né, para o vestibular, se o que eu escolher vai dar certo ou não vai dar certo. Existem inúmeros caminhos ali, né, na frente de um adolescente, né? Então, isso ocasiona, né, tristezas, ansiedades. Houve, né, um crescimento muito grande da automutilação, né? Se não me engano, os dados são de 24% no Brasil. Caiu no mundo, aumentou no Brasil.
falta, né, também muito, como eu já disse anteriormente, a parte da psicoeducação, né? As famílias, a sociedade, a escola, todos os meios, né, entenderem que é preciso falar de saúde mental, é preciso prevenir, é preciso orientar, como a gente ameniza danos do que escolher, né? No caso de uma profissão ou do que estudar. Nós temos a orientação vocacional que a gente ajuda ali o adolescente a conhecer a ele mesmo, as suas capacidades, as suas habilidades, e isso ameniza, né? Ameniza bastante aquele turbilhão de pensamentos, né? Então eu acredito que se nós colocarmos, né, ações, mais uma vez, pequenas ações, às vezes, fariam toda a diferença na vida dos nossos jovens. Quanto mais nós falarmos sobre prevenção, né, de danos, de suicídio, prevenção de tudo, né? Quanto mais os nossos jovens souberem a reconhecer as suas emoções, quanto menor, desde a pré-escola, isso seria muito bom e amenizaria muitos danos futuros. Eliane, eu quero agradecer pela oportunidade, né, mais uma vez, e dizer que estou muito grato. Só tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora. Por que a senhora escolheu, então, fazer psicologia na área corporativa? Eu gosto muito do corporativo, eu gosto de atender, né, pessoas que têm doenças ocasionadas no ambiente de trabalho. Eu sou psicóloga clínica, mas eu gosto dessa área e gosto muito de adolescentes também. O que me levou a estudar, né, no caso a psicologia, a neuropsicologia em pós-graduação, foi justamente isso, né, poder de alguma forma ajudar as pessoas. Eu trabalhava com um serviço social com jovens e adolescentes, né, durante toda a minha juventude. E faltava um pouco isso, né, de conhecer mais para poder ajudar mais. E sempre foi assim. Eu sentia que faltava. Eu podia ir até um determinado limite, vamos dizer, entre aspas, motivacional. Mas aquilo de você poder agir ativamente mesmo, surgiu aí depois da psicologia. Então eu gosto muito de atender pessoas com doenças originalizadas do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho, e gosto muito também da parte de atender adolescentes na escolha profissional. É apaixonante você ver o resultado de uma escolha, você ver os primeiros passos do adolescente numa faculdade, você receber mensagem falando, olha, meu primeiro dia, já estou no intervalo, é isso que eu quero, é muito gratificante. Eu sou apaixonada por isso, e na parte corporativa a pessoa chegar totalmente assim desorientado e você vê a melhora, isso é muito recompensador. Ok, obrigado, tá bom? Obrigada.